Olá, pessoal! Prontos para começar? Hoje a aula vai ser de ciências humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Boa aula! Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Ataíde e nós hoje vamos dar uma olhadinha na habilidade 14. Dá uma olhada. A habilidade 14 fala de comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre a situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. A maneira como nós podemos trabalhar com isso é a seguinte: nós vamos ver diversos textos, diversas formas de abordagem através desses textos para poder tentar entender a habilidade 14. Olha, a competência de que fala essa habilidade, a competência mais ampla, é aquela de área 3, que diz compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Olha, então, aqui a gente já vê, a competência 3, ela fala de diversos aspectos. Fala de movimentos sociais, fala de conflitos, tá? Então a gente pode pensar, fala de revoluções, fala de problemas de movimentos sociais que tenham sido desenvolvidos, por exemplo, no século XX, é verdade. Mas a habilidade 14 pede para que a gente fale de textos. Nós temos que falar de textos que devem ser comparados, analisados, então a partir daí, começar a tentar identificar que tipo de abordagem o Enem vai querer que você faça. Olha, uma coisa que o Enem sempre faz é trabalhar com interpretação de textualidades. Textualidade não é somente o texto, ou seja, um recorte de jornal, um texto acadêmico, talvez uma letra de música, um poema. Não. Quando a gente fala de textualidade, algo mais amplo acaba se impondo. Nós estamos falando de tabelas, gráficos, os textos, letras de músicas, mapas, recortes de jornais, como havia falado, charges, quadrinhos, entre outras tantas possibilidades, tá? Ou seja, o Enem vai oferecer a você alguma coisa, um gráfico, uma tabela, a letra de música, o texto, o recorte de jornal, e você vai ser chamado a saber aquilo que o texto está dizendo. Na habilidade 14, mais especificamente, dois textos, né? Duas possibilidades de leitura e de comparação. Então você vai ser chamado a dizer o que diz um, o que diz o outro, compará-los, e é isso que a questão vai pedir, é isso que o enunciado vai pedir. Olha, eu escolhi para a gente pensar isso algo bastante interessante. No início do século XX, nós tivemos um boom cultural. Nós tivemos várias expressões culturais que apareceram no início do século XX, através do samba, que começa a partir dos anos 10. Tivemos também, com a Semana de Arte Moderna, e toda a década de 20, com várias manifestações da modernidade, seja através da revista Antropofágica, seja através do Movimento Pau-Brasil, diversas manifestações culturais de grande interesse para nós no Brasil. Pois é, mas em 1917 nós tivemos um samba que foi editado pela primeira vez em disco, chama-se Pelo Telefone. Mas antes de eu falar disso, deixa eu falar de outra coisa. Finalzinho do século XIX, foi inventado lá nos Estados Unidos o telefone. O Graham Bell apresentou o telefone para todos em 1876. Curiosamente, coincidentemente, estava lá nos Estados Unidos Dom Pedro II, que atendeu a primeira ligação telefônica. Dizem até que ele atendeu dizendo, olha, isso fala. E então, o telefone foi trazido para o Brasil, com alguma rapidez até. Em 1879, já estava instalado no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e já tinha lá ligações com ministros, com bombeiros, chefe da polícia, etc. Passaram-se as décadas, chegou a República em 1889 e o telefone foi ampliando a sua rede. Em 1917, Tonga, que era compositor popular, fez a primeira gravação de um samba, chama-se Pelo Telefone. Olha só o que diz a letra. O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar. É assim, que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás.
Essa música é de 1917, o Donga brincava com uma situação bastante curiosa. O chefe da polícia da capital federal, Aureliano Leal, ele tinha dado ordens para seus policiais que, quando fossem dar batida nas casas de jogos, avisassem antes pelo telefone. Isso foi escrito. Por isso a ironia do compositor popular, brincando, avisar pelo telefone. O nome da música é essa, Pelo Telefone. Aqui a letra da música está ironizando a situação em que a polícia, que deveria combater a contravenção, se alia a ela, né? E ele brinca, evidentemente, com diversas outras passagens do texto, ironizando, brincando, ridicularizando com algumas pessoas notáveis da capital daquela época e dizendo o quanto elas estavam envolvidas com a contravenção e com o jogo. Olha, o samba é de 17. Mas passaram-se 80 anos e nós vamos ver um outro compositor popular de grande importância, Gilberto Gil, que fez uma homenagem ao samba do Donga de 17. Olha só o que diz a letra. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes, faz uma jangada, um barco que veleje, quer entrar na rede pra contactar os lares do pau, os lares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular. E lá na Praça 11 tem um vídeo poker para se jogar. Essa música, pela internet, é de 1997, ou seja, 80 anos depois, muita coisa passou, e é evidente que as circunstâncias são completamente diferentes. Aqui o Gil está falando, no final do século XX, das inovações tecnológicas que já tínhamos conquistadas, já estavam começando a se tornar bastante conhecidas. Ele está falando de website, ele fala de internet, de satélite. Ao longo da letra, ele faz outras tantas referências dessa modernidade de comunicação que aqui no Brasil e no mundo todo nós tínhamos. Em 1997, o Gil faz uma grande homenagem ao Donga, a música Pelo Telefone, de 80 anos atrás, 1917, e ele chega a fazer uma paródia que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um vídeo poker. Ele modernizou, adaptou e brincou agora com a possibilidade de, nesse momento, final do século XX, nós, com grande acesso à informática, grande acesso às tecnologias inovadoras do final do século XX, podemos comunicar, podemos nos encontrar com bastante facilidade. Olha só, então. A gente pode, então, pensar que a letra de 17, a letra de 97, poderiam ser colocadas uma ao lado da outra, e essas duas letras, elas estão se comunicando, elas estão falando uma com a outra. Bom, a letra de 1917, o samba Pelo Telefone do Donga, ela está se referindo a uma situação de ironia, de brincadeira, está rindo do chefe da polícia e da circunstância do poder oficial estar ligado com a contravenção. Mas, afinal de contas, o chefe da polícia manda avisar pelo telefone que a batida policial ocorreria. Já o Gil, ele menciona as vantagens que a tecnologia do final do século XX possui. Diz ele que é possível se comunicar com o Nepal, com o Gabão, através do satélite, através da antena parabólica, ou seja, todas as possibilidades de comunicação agora, inovadoras possibilidades de comunicação, elas são vistas pelo Gil com grande vantagem, com delícia até. Então, nós podíamos fazer essas comparações. Em 17, a ironia. Em 97, o entusiasmo. Outra coisa, em 1917, nós falamos da República Velha, de um ambiente onde ainda não temos democracia. Em 1917, um ambiente em que a república oligárquica, controlada pelos coronéis, pelos homens poderosos do Brasil, ela se estrutura de tal maneira a criar exclusões. De certa forma, nós podemos pensar que o samba está traduzindo isso. O samba, de forma geral, e aquele de 1917, traduzia uma aspiração popular, uma forma de representação típica dos setores populares, ao contrário do que o poder instituído supunha. Bom, em 1997, o Gil já fala no ambiente democrático, é a nova república, criada desde 85, a Constituição de 88, que consolida as conquistas democráticas. Em 97, nós temos um outro ambiente político, onde é possível votar com maior liberdade, opinar com maior liberdade, ter maior participação. Interessante, porque em 17 o Donga mencionava a contravenção, ria da contravenção e das ligações do poder público com a contravenção.
Já em 97, o Gil comemora entusiasmado os recursos que a tecnologia oferece, as possibilidades de comunicação que ela acaba nos dando. Em 1997, um outro aspecto que nós também poderíamos ressaltar, o Gil menciona todo o boom tecnológico que começa exatamente naquela década de 90, que está associado à globalização, que cria novos recursos econômicos, de ampliação das atividades econômicas e comerciais mundo afora, e o Brasil incluído. Bom, são várias as possibilidades de comunicação, mas eu quero que vocês se lembrem, as possibilidades de comparação que a habilidade 14 sugere, você já sabe trabalhar, tá? Um texto, um outro, comparados. Gente, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 104. Bom estudo e até a próxima aula!